Meus irmãos queridos, que a graça, que a paz de Cristo seja com cada um de nós mais uma vez. Amém. Nós vamos abrir as Escrituras, a palavra de Deus, mais uma vez nesse dia, para ouvi-la sendo pregada, proclamada, no texto que pela manhã nós já lemos. Como eu falei mais cedo, no culto da manhã, nós estaríamos dando continuidade à mensagem que iniciamos no culto mais cedo da manhã, e nós vamos voltar e ler esse texto, haja visto que alguns de vocês não estiveram aqui pela manhã e estão agora à noite. Então nós vamos voltar e ler as Escrituras, Êxodo capítulo 32, livro do Êxodo, segundo livro da palavra de Deus, escrito por Moisés, Êxodo capítulo 32. Nós vamos ler, vocês podem ficar sentados e acompanhar a leitura. Eu quero ler do versículo 1 a 10 novamente. A mensagem sobre a qual nós temos refletido no dia de hoje tem como título Buscando um substituto para Deus. Buscando um substituto para Deus. Eu quero relembrar alguns pontos importantes pelos quais nós passamos pela manhã e andar um pouco mais com vocês. A leitura então do texto sagrado diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Amém. Amém. Hoje no culto da manhã, nós lemos esse texto de Êxodo 32. Nós tocamos em alguns pontos, meus irmãos, muito importantes, pontos relevantes. Nós pensamos então sobre como Israel, naqueles dias em que Moisés estava com Deus no Monte Sinai, quando o Senhor o chamou para o monte, nós pensamos sobre como Israel, ele substituiu Deus por um ídolo, como ele tirou Deus do lugar do seu coração, e eles estabeleceram um culto falso, um bezerro de ouro. Nós falamos sobre Moisés passar naquele monte 40 dias e 40 noites, sobre como o tempo passou diferente para ele ali. Ele esteve aqueles 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ele estava completamente envolvido
na glória de Deus e no poder do Altíssimo. Deus desceu sobre aquele monte. A imagem é extraordinária. Tem fogo em todo o Sinai. E existem nuvens espessas cobrindo todo o monte. Os raios estão cintilando no céu. E os trovões estão bradando poderosamente. Moisés estava com Deus, ele estava diante de Deus, na presença de Deus. Nós falamos sobre isso de manhã, sobre o impacto de estar na presença de Deus, sobre os efeitos de alguém estar diante de Deus. Nós falamos sobre como nós perdemos o interesse sobre Deus ou para com Deus, como nós nos distraímos com muitas coisas nesta vida, e então Deus deixa de ser interessante para nós, Ele deixa de ser algo que cativa o nosso coração, que nos dá prazer, alegria, que preenche a nossa vida. Nós olhamos então para esse texto e nós fomos trabalhando, olhando para essa narrativa do Êxodo, como Moisés descreve o que aconteceu naqueles dias, como aquele povo perdeu o foco de Deus. Nós falamos ainda sobre Deus não ser suficiente para aquelas pessoas. E então nós nos perguntamos, será que Ele tem sido suficiente para nós? Será que Ele tem nos bastado? Será que Ele nos basta? E quando nós pensamos sobre isso, e mesmo diante daquele monte pegando fogo, e diante dos relâmpagos e ao som dos trovões, aquelas pessoas não tinham mais prazer e satisfação em Deus, mesmo diante de sinais tão extraordinários, tão poderosos. Eles agora colocaram o seu coração em um ídolo, em um bezerro feito de ouro. E então nós afirmamos que quando o coração se desvia de Deus, quando o coração se desvia do Senhor, não importa se os nossos olhos podem ver sinais da presença dEle, e se os nossos ouvidos podem captar sons da presença dEle, quando o nosso coração se afasta de Deus, como o coração daqueles israelitas no arraial, não me importa quantos sinais estejam diante de nós e quantas coisas nós possamos ouvir, se o nosso coração não está mais em Deus, então Deus não é mais suficiente para nós. Ele não nos completa, Ele não é mais aquele que faz sentido e que dá sentido à vida. Essa é uma mensagem que se conecta conosco, certamente. Eu não quero olhar para esse texto com vocês essa noite como sendo uma leitura fria, distante de nós, e que a gente pode, a uma distância bastante considerável, olhar para ele e fazer a leitura de como um povo estava vivendo, e de como um povo passou 40 dias diante de uma das mais extraordinárias manifestações do poder e da glória de Deus naqueles dias. Eu não quero ser com vocês espectadores de uma narrativa distante, separada de nós, mas trazer isso para nós e nos conectar a isso e enxergarmos-nos nós mesmos, talvez como uma daquelas pessoas que está ali embaixo, ao pé do monte, e que tem o monte diante de si, e que tem todos os sinais audíveis e visíveis da presença de Deus, mas que talvez o nosso coração esteja longe dele, afastado dele.
Eu quero que você pense comigo nessa noite, lembrando do que nós acabamos de ler, que o prazer do relacionamento de Moisés com Deus, no alto daquela montanha, ele estava embebido de prazer em Deus ali naquele lugar. Sua mente estava completamente focada em Deus. Vocês ouviram isso de manhã, vocês que vieram pela manhã. Não tinha como aquele homem pensar em outra coisa a não ser em Deus. Não tinha como ele pensar em mais nada a não ser em Deus, ali naquele lugar. Ele está focado em Deus, ele está atento ao que Deus está falando. De maneira que se o povo lá embaixo está preocupado e se sente órfão e sem liderança e sem ninguém que os possa orientar e guiar, porque Moisés está 40 dias e 40 noites no monte, Moisés não percebe como estes dias se passam, ele apenas está na presença de Deus. Você entende isso? A eternidade desceu até aquele monte, e quando a eternidade toca naquele monte, o compasso do tempo é alterado, a paisagem ela é alterada, a percepção do que está acontecendo muda. Moisés não sabe, ele não está preocupado, não há nenhuma possibilidade de pensar em quantos dias ele está ali, ele não come, ele não bebe, Deus está suprindo ele completamente, isso é poderoso. Aquele homem não sente fome, aquele homem não sente sede, e isso, meus irmãos, nos ensina uma lição poderosíssima, extraordinária. É que Deus, Ele é tão poderoso ao ponto de sustentar a nossa vida por uma eternidade toda, sem que a gente precise comer e beber se for o caso, porque Ele basta para todas as coisas. Essa é a grande lição que Ele está nos dando aqui. Moisés não precisa comer, Moisés não precisa beber, porque o Altíssimo, o Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, Ele é suficiente. Vocês não precisam de nenhum outro Deus, é o que Ele está dizendo. Eu sustento a vida de vocês, eu posso sustentar vocês, é o que Ele promete ao povo de Israel. Moisés, ele tem o seu relacionamento de comunhão com Deus e desse envolvimento tão profundo com a presença de Deus interrompido por uma decepção do povo. Foi uma das experiências certamente mais sofridas de toda a carreira daquele homem de Deus. Ele mostrou o que havia de melhor dentro dele, quando ele disse: Senhor, o teu nome é mais importante do que o meu nome. Porque Deus, quando disse a Moisés: olha, desce, porque o povo que você lidera, esse povo já esqueceu de mim. O coração deles já se desviou de mim. Esse povo voltou para o Egito no seu coração. Eles já voltaram para os seus deuses. Eles já voltaram para o seu antigo modo de vida. O seu coração não está em mim, Moisés, então saia da minha presença. Eu vou destruir esse povo e eu vou fazer um novo povo de você. Eu vou fazer de você uma nova nação. Mas Moisés não está interessado na promoção do seu próprio nome. E quando ele ouve Deus falar isso, e Deus o está ensinando, Deus está extraindo dele o que é de melhor que pode ser produzido pelo próprio Deus no coração de uma pessoa, ele diz: Senhor, se o Senhor fizer isso, então os homens do Egito, o povo do Egito, eles irão dizer: que Deus é esse? Eles irão criticar o nome do Senhor. Então perceba, Moisés, ele está tão interessado em Deus, que Deus importa mais do que ele. Você entende isso? Deus precisa ser mais importante do que eu e você para nós mesmos. Deus precisa valer mais para mim do que eu posso valer para mim mesmo. Ele precisa ser muito mais para mim. Eu acredito que é pensando nisso que o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida.
e por isso os meus lábios te louvam. Moisés está vivendo uma das experiências mais difíceis da vida dele. O povo que está lá embaixo para receber a lei de Deus se desviou de Deus. O povo está revelando o pior do seu coração. O povo pede a Arão, o irmão de Moisés, eles chamam Arão e eles dizem a Arão: Arão, você está aqui conosco. Então se levante e faça alguma coisa, construa deuses para nós. Nós precisamos de deuses que estejam diante de nós. E o que Arão faz quando ele escuta isso? Ele atende a voz daquela multidão. E não dá para saber por que Arão fez exatamente isso. E não dá para a gente ter certeza por que ele não teve uma atitude diferente. Não dá para imaginar, talvez, por que ele não disse: alto lá, como assim, deuses? Vocês não estão vendo o monte? Ele simplesmente se curva ao apelo da multidão. Ele se curva ao desejo daquelas pessoas. Então ele dá a ordem, a direção. E é triste, lamentável, quando líderes, eles não direcionam o povo segundo a vontade de Deus. Essa também é uma lição para nós que somos pregadores, para nós que somos pastores, para nós que somos líderes na casa de Deus, presbíteros na casa de Deus. É triste e é lamentável quando líderes, eles não guiam o povo segundo a ordem e a vontade de Deus. Ou quando eles se curvam aos caprichos carnais das pessoas, a fim de agradá-las, de satisfazer os seus apelos mais pecaminosos. Ou quando estes homens estão tão embebidos de sua própria vaidade, tão tomados de si mesmos, que tudo o que eles querem é a autopromoção de sua própria imagem e do seu carisma, e se tornarem acolhidos e aclamados pelas pessoas. Então eles lideram não segundo Deus, e eles falam não segundo Deus. Arão, ele assume uma postura completamente reprovável. E Arão, ele é tão cínico quando Moisés desce daquele monte e se revolta diante daquilo que os seus olhos podem ver e daquilo que seus ouvidos podem ouvir. Porque o texto que nós lemos diz que aquelas pessoas, elas madrugaram, elas acordaram cedo e elas estavam festejando e sacrificando diante daquele bezerro de ouro. E elas estavam se alegrando e se divertindo diante de um ídolo. E isso propõe uma reflexão para nós. O que tem sido a causa da nossa alegria, irmãos? O que tem produzido em nosso coração prazer, contentamento, deleite? Ele terminou de esculpir aquela coisa horrenda, aquele bezerro de ouro, aquela coisa repugnante. E vejam no verso 4, ele diz, o povo diz, quando ele faz aquele bezerro e coloca diante deles, então as pessoas, elas dizem: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles estão substituindo Deus, assim como nós fazemos também em nossa vida. Assim como nós substituímos Deus, tiramos Deus do altar do nosso coração e colocamos outras coisas e outras pessoas e outros deuses e ídolos que nós construímos segundo a nossa própria imagem e segundo a nossa própria semelhança. Porque essa é a natureza dos deuses, dos ídolos. Eles apelam àquilo que é mais nosso, que é próprio de nós mesmos. E a multidão, quando olha aquela construção, aquele animal feito de ouro, aquela coisa sem vida, inanimada, estática, rígida, sólida, reluzindo, eles dizem: estes são os nossos deuses, foram estes deuses que nos tiraram do Egito. Arão, ele havia negligenciado o dever de conter o povo.
Ele deveria ter assumido o papel de líder interino no lugar de Moisés naqueles dias, e ele deveria ter levantado a mão, e ele deveria ter dito: somente sobre o meu cadáver vocês farão coisa dessa natureza. Mas a liderança que ele prestou foi outra. Ele se tornou mediador entre o povo e um falso Deus. Veja, Moisés é o mediador entre Deus verdadeiro e Israel, e ele está no monte com Deus. Mas Arão, ele assume agora um papel de mediador. Ele é o mediador entre o falso Deus, o bezerro de ouro, e o povo. Ele é aquele que o apresenta, ele é aquele que o anuncia diante do povo. Quando aqueles homens proclamaram que o bezerro era o Deus que havia tirado aquela multidão do Egito, então Arão, ele se percebendo disso, ele imediatamente no versículo 5, ele ouve isso e ele diz: ora, prestem atenção, talvez como uma tentativa de dar um jeito, pelo menos ajeitar a coisa ao seu modo, fazer um arrumado ao seu jeito, ao seu modo. Então no versículo 5, Arão ele diz: amanhã será uma festa ao Senhor Deus. Veja, aquele povo está diante do bezerro de ouro. Eles estão dizendo: estes são os nossos deuses. E parece que quando a gente lê o versículo 5, Arão parece que se incomoda em algum nível, em algum sentido, com o que ele ouve da multidão. Porque ele não valida o que as pessoas estão dizendo, mas ele tenta fazer um ajeitado daquilo. E o que ele faz? Ele diz: olha, amanhã nós vamos cultuar ao Deus que nos tirou do Egito, o Deus verdadeiro. E nós vamos fazer isso diante desse bezerro. Então o que eu quero dizer para vocês, Israel, é que esse bezerro é uma representação do poder e da força de Deus. Perceba como Arão, ele tem a sua mente corrompida, como seus sentidos estão corrompidos. Quando Arão quer que o povo no outro dia festeje a Deus e celebre a Deus, Arão está dizendo: nós vamos fazer isso por meio desse bezerro, diante dele. Parece que na cabeça de Arão isso seria de alguma forma melhor do que atribuir honra e culto ao bezerro em si. Mas o que ele está fazendo é usar um ídolo para adorar o Deus verdadeiro. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo exatamente aquilo que Deus já havia proibido na lei. Quando no mandamento segundo ele disse: vocês não farão para vocês imagem de escultura. Quando ele proclamou a lei aos ouvidos de Israel, os 10 mandamentos, e aquele povo não suportou ouvir a voz de Deus, eles tremeram em suas pernas, eles se abalaram no coração, ao ponto de que eles disseram: não, Moisés, nós não suportamos ouvir a voz de Deus. Fale você com Deus e que você nos diga o que Deus falar a você, e nós vamos obedecê-lo em todas as coisas. Então Deus chama Moisés para cima do monte, ele vai dar a lei escrita com seu dedo em tábuas de pedra. E Deus disse ao seu povo, o primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Vocês não colocarão nenhum Deus diante da minha face. Vocês não me confrontarão com nenhuma outra divindade. Eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. Eu sou o Senhor que tirei você com mão forte, braço poderoso. Eu conduzi você debaixo das minhas asas. Eu sou o Senhor que te escolhi. E então ele disse no segundo mandamento: você não fará imagem. Então Deus estava ensinando o seu povo quem é o único Deus verdadeiro, e no segundo mandamento, como o Deus verdadeiro não pode ser adorado. Mas o que eles estão fazendo agora?
Eles estão fazendo exatamente o que estes mandamentos proíbem. Eles assumiram no seu coração um outro Deus, ou deuses. E eles estão agora confrontando a glória de Deus e a majestade de Deus com outra coisa, com uma coisa horrorosa que não pode ser um Deus. E Arão, ele está dizendo: deixa eu ajudar vocês um pouco. Nós não vamos adorar um bezerro, nós vamos adorar a Deus verdadeiro através do bezerro. É o que está no verso 5. Nós vamos adorar o Deus verdadeiro olhando para o bezerro. Nós vamos adorar o Deus verdadeiro diante do altar que está na frente desse bezerro. Parece que na mente de Arão, se eles apenas usassem o bezerro para adorar o Deus verdadeiro, isso resolveria o problema. Mas é claro que não. É lógico que não. Israel desagradou gravemente ao Senhor, meus irmãos, quando adorou no altar falso, no altar errado. O fogo do céu não caiu sobre o altar dos profetas de Baal, no Monte Carmelo. Eles haviam erguido o altar, eles haviam colocado o animal, o sacrifício sobre ele, e eles gritaram todo dia para que do céu descesse fogo sobre aquele altar, mas não houve fogo sobre o altar dos profetas de Baal. Mas foi quando Elias restaurou o altar do Senhor. Essa imagem de Elias no monte, restaurando, reconstruindo o altar e colocando o sacrifício, e se curvando, e levantando as mãos, e orando, e dizendo: ah, Senhor, responde, para que hoje fique sabendo em todo Israel que só Tu és Deus. Então foi quando ele reconstruiu o altar de Deus, que o fogo desceu do céu sobre o altar, e consumiu o sacrifício, e lambeu a água que havia sido derramada, e comeu todas as coisas que estavam naquele lugar. Comeu todo o sacrifício, devorou todas as pedras. E então aquela multidão, diante do que via acontecer, eles então, exultantes, gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, apenas Ele é Deus. Hoje tem se levantado o altar do marketing. Israel levantou um altar ao bezerro de ouro, e ainda que Arão tentasse transformar aquilo no meio de adoração a Deus, Deus não aceita as nossas invenções para adorá-lo. Nós precisamos ouvir o que Ele tem a dizer sobre como adorá-lo. E nos nossos dias, alguns altares têm sido levantados para que a igreja possa adorar a Deus supostamente. O altar do marketing tem sido construído. Uma adoração sobre um altar de publicidade, no uso das melhores técnicas de ajuntamento de pessoas, as mais extravagantes estratégias para que a igreja possa crescer e encher. Parece, meus irmãos, cada vez mais que a igreja desses dias depende como nunca de coisas humanas, de estratégias carnais, e cada vez menos depende do Espírito Santo e da pregação com poder do Espírito. Os homens estão preocupados em como fazer as coisas acontecer. Eles estão levantando os seus altares, substituindo Deus. Então, nessa ânsia de substituir Deus, porque Deus não é mais suficiente, Ele não preenche, Ele não completa, Ele não atende, então eles têm deixado de confiar no poder de Deus para salvar os homens e para edificar as pessoas. E então, querendo substituir Deus, eles têm levantado o altar do dinheiro. A palavra tem sido mercadejada. As pessoas estão sendo seduzidas por promessas de prosperidade material. O céu está sendo loteado, e quem pode dar mais garante um pedaço maior lá em cima. Na busca de substituir Deus,
Eles estão erguendo o altar do entretenimento. Todo o esforço que eles podem empreender, eles estão empregando todo o esforço para fazer com que as pessoas se sintam bem. Elas se sintam aliviadas, leves. Quantas pessoas você já ouviu que vieram à igreja a um culto e depois que acaba o culto você pergunta: e aí, como é que foi? E elas dizem: eu estou me sentindo leve, estou saindo leve daqui. Mas será que essa deveria ser a resposta dessas pessoas? Estou saindo leve. Mas talvez o altar que nós estamos levantando, o altar do entretenimento, ele tenha proporcionado tanto esse ambiente de leveza, em que as pessoas precisam se sentir assim, leves, bem confortáveis, ao invés de responderem: eu estou saindo hoje daqui impactado por saber que eu sou um pecador e eu estava perdido, mas Ele morreu em meu lugar e Ele deu a sua vida para salvar-me, e então agora eu posso descansar nele, como nós cantamos. Deus não quer que você saia leve daqui. Ele não tem algum tipo de droga para anestesiar a tua consciência. Ele quer confrontar os nossos pecados. Ele quer confrontar a nossa incredulidade, a nossa dureza. Ele quer confrontar a nossa dinâmica de tirá-lo da nossa vida hoje e preenchermos com outra coisa, e quando for útil, trazê-lo de volta. E quando a gente precisar dele, chama ele de volta. Por favor, chega aqui. Essa é a hora do Senhor agir. Eu estou precisando. Nós conversávamos um pouco antes de entrar para o culto sobre alguns problemas que tocam no casamento das pessoas, e às vezes problemas tão graves, e problemas que envolvem outras questões, outras áreas da vida, e nós refletíamos sobre como estas coisas, elas são apenas um reflexo. E o reflexo de quê? Elas são um reflexo de como nós estamos lidando com Deus. Elas são um reflexo de como nós estamos vivendo em relação a Deus. Não são a causa das nossas tragédias particulares. Moisés está na presença de Deus 40 dias e 40 noites. Ele está com o pensamento dele em Deus. O povo está lá e eles estão inquietos e agitados, e eles estão precisando de outros deuses. Moisés está satisfeito em Deus. Deus basta para ele. Então imagine, parece que o nosso problema, o nosso dilema é alguma coisa mais pessoal com Deus. Quanto de Deus tem dominado o nosso pensamento? Quanto de Deus tem guiado o nosso coração? Quanto dele tem ocupado a nossa reflexão, a nossa vida? Como nós estamos nos relacionando com ele? Essas são perguntas que devem provocar em nós uma reflexão e uma avaliação séria da nossa própria vida. As pessoas estão levantando este altar de entretenimento.
Então não se fala mais sobre o pecado, e não se fala mais sobre a ira de Deus, e não se pode falar mais sobre como a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade humana. Não se fala sobre arrependimento e mudança de vida. Aqueles que têm adorado no altar do entretenimento certamente não estão sendo pastoreados, mas entretidos. Aqueles que estão adorando no altar do entretenimento, eles não estão sendo pastoreados, estão sendo entretidos. Não são pastores de ovelhas, são pastores de bode, entretendo bodes, alimentando suas paixões, suas luxúrias, seus pecados, suas tragédias, suas maldades. Só há um antídoto para toda a maldade que pode brotar no nosso coração, e está em estarmos juntos de Deus, com o nosso coração em Deus. Procurando substituir Deus, trocá-lo, tirá-lo do lugar, eles estão levantando o altar das celebridades. E eu não me refiro aqui a celebridades de Hollywood, mas as celebridades evangélicas. Homens estão sendo colocados num patamar onde poucos podem chegar, e quando eles são colocados lá, a maioria fica aos pés deles para satisfazê-los e atendê-los. Eu conversava com alguns dos irmãos que estão conosco aqui, eles foram recebidos na membresia da igreja recentemente. Eles diziam assim: a gente foi numa reunião, num evento de pastores da igreja, e a gente não via diferença entre quem era pastor da igreja e quem era membro da igreja. Não tinha o hall dos pastores para que eles comessem separados. Não tinha a mesa separada para os pastores da denominação, onde eles vão comer uma comida seleta, principal, e eles estão ali sentados num hall separado, especial para eles. Mas os líderes, eles estão no meio do povo. É isso. Você percebe? Eu me lembro que quando eu servi o serviço militar, a gente ia para o rancho. Os oficiais estavam numa área reservada, separado dos soldados. Mas a igreja não é um celeiro de celebridades, onde elas têm um lugar seleto, elas têm um hall especial, onde elas... Não! Aqueles que servem no altar de Deus, na presença de Deus, eles estão no meio do povo, junto do povo, ao ponto de que eles talvez nem sejam percebidos como líderes, porque eles são do povo. Eles não são celebridades, eles são servos de Deus a serviço da igreja. Os homens estão colocados neste altar de celebridades, porque Deus foi tirado do centro e ídolos foram colocados ali. E eles são sedutores, eles são persuasivos, eles parecem verdadeiros mensageiros de Deus, eles conseguem a admiração das pessoas. Muitos têm como Israel levantado altares e construído ídolos para si mesmo, que contrariam a vontade de Deus. Deus não se cala diante disso, irmãos. Deus tinha algo a dizer a Israel, e Ele disse isso a Moisés. E sabe, Ele continua tendo algo a dizer para nós ainda hoje. Ele disse a Moisés: este povo é um povo de pescoço duro, é um povo endurecido, esse povo não me ouve. E às vezes eu acho que a gente se comporta exatamente assim. A gente tem um ouvido e não ouve, a gente tem os olhos e não vê, e a gente tem um coração e não sente. Nos versículos à frente do texto que nós lemos, se a gente continuasse a ler, mas especificamente no verso 25 em diante, Moisés
ele chega diante daquelas pessoas, ele desce daquele monte, ele desce para viver uma das piores experiências de sua vida. Ele chega diante daquelas pessoas, e a palavra que ele diz para aquelas pessoas, exatamente o que está no verso 25: quem é do Senhor, venha até a mim. Veja, Deus tem isso para dizer para nós: quem é meu, venha até a mim. Quem pertence a mim, venha a mim. Venha a mim, ele está dizendo. Moisés olha para aquelas pessoas e ele diz: vocês perderam a noção, vocês enlouqueceram. Como vocês puderam fazer isso? Como vocês puderam se esquecer de Deus tão rapidamente? Como vocês puderam substituí-lo? Como vocês fizeram o coração de vocês retroceder para o Egito? Como vocês puderam trocar o Deus que troveja, o Deus da glória, por esse bezerro horroroso, por essa coisa horrenda que vocês produziram com as mãos de vocês, e agora vocês se alegram com isso, e vocês festejam com isso? Nós estamos festejando, irmãos. Nós estamos nos alegrando e celebrando com aquilo que não é Deus, ou com aquilo que não procede de Deus. Nós estamos nos perdendo muitas vezes, nos distraindo nesse mundo, nos apegando às coisas deste mundo. Estamos fazendo o nosso coração retroceder para o Egito, para o mundo, de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos arrancou. A linguagem de Paulo é que ele nos desarraigou desse mundo, e a linguagem é: ele nos arrancou pela raiz desse mundo corrupto e perverso. Ele nos fez assentar em lugares celestiais, ele nos transportou para um reino muito melhor, ele nos deu um lugar junto dele, na presença dele. A um lado, Moisés está dizendo: os que são do Senhor, venham para este lado. E a palavra de Deus então para nós é que se os nossos pés têm cruzado uma linha, a linha para o outro lado, Ele está dizendo: os que são de Deus, os que pertencem a mim, venham para este lado, venham para cá. Há um lado, o lado dos que pertencem ao Senhor. Esse é o lado dos que não o trocarão pelos deuses desse mundo. Nós não substituiremos Deus pelos deuses deste século. Não precisamos substituir Deus. Você não precisa de outra coisa, de outra pessoa, de mais ninguém a não ser dele. Se sentimos que algo está nos faltando, se sentimos que precisamos ser preenchidos de alguma forma, o problema não está em Deus. Entenda isso. O problema está em nós, está em mim e em você. Ele pede que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de toda a nossa mente. Ele está dizendo: vocês devem me amar completamente. Vocês devem me querer completamente. Você está disposto que Deus faça parte da sua vida completa, da sua vida toda mesmo? É isso que você quer? Na verdade, é isso que você precisa. Você precisa que Ele faça parte da sua vida toda. Você precisa disso? Qual área da sua vida você pode olhar? Qual porta da sua vida você pode abrir e que você pode dizer nessa noite: olha, não é uma questão de querer Deus aqui, é uma questão de que eu preciso dele aqui. Eu preciso dele aqui. Então Ele está dizendo: pare de me tirar, pare de me substituir. Parece mais fácil, meus irmãos, substituir Deus do que reconhecer o problema que está em nós.
E a gente fica criando um Deus, sabe, ajeitado, um Deus que se ajuste a nós e que talvez não cause um desconforto a gente. Então a gente cria uma imagem de Deus, e toda imagem que a gente possa criar, ainda que a gente pense em fazer uma imagem do Deus verdadeiro, ela sempre será uma falsa imagem de Deus. Não tem como a gente criar uma imagem de Deus que seja legítima, autêntica, à altura dele. Toda concepção sobre Deus que brota de nossa imaginação, ela é corrompida, ela é falsa. Essa é uma das razões porque ele disse a Israel: vocês não viram figura nenhuma, mas vocês ouviram a minha voz. Vocês não viram nenhuma figura quando eu me apresentei a vocês, mas vocês ouviram a minha voz. Deus estava dizendo: vocês não precisam construir nada, vocês não devem fazer uma imagem. Eu sou muito maior do que qualquer tentativa de ser representado, então vocês devem ouvir a minha voz. Deus não se revelou numa figura, Ele se revelou em palavras a Israel. E isso é tão extraordinário, não é? Porque à medida em que a história avança e Deus vem a nós como homem na pessoa do Filho, Cristo, o Filho de Deus vem a nós. João diz que Ele é a palavra de Deus que se revelou a nós. Ele é a palavra que assumiu a nossa identidade. Mas parece que é mais fácil a gente substituir Deus por um Deus que a gente imagina do que reconhecer o nosso problema. Parece que é mais fácil a gente trocar Deus, mas eu quero dizer a você que ainda é possível ouvir o Senhor dizer a nós: quem for do Senhor, venha. Venha para Ele. Venha até Ele e encontre nele tudo. Encontre nele tudo que fora dele você não poderá encontrar em nenhum outro e em nenhum outro lugar. Nós não precisamos substituir Deus por um Deus melhor do que Ele mesmo. Ele é perfeito. Ele é sábio. Ele é poderoso. Ele é eterno. Ele é cheio de graça e misericórdia. Nós precisamos nos arrepender dessa tentativa horrorosa e triste de tirá-lo da nossa vida, de tentar substituí-lo e assumir os nossos bezerros de ouro. Nós devemos derrubar estes bezerros, nós precisamos derrubar estes altares. Nós precisamos dizer: Senhor, durante um tempo eu tenho tentado tirá-lo da minha vida, mas eu percebo que o Senhor não me abandona e não me esquece, porque não é uma questão, sabe, de você decidir isso. Ele já decidiu ter você, e não tem nada que possa mudar isso. E o fato de que Ele, sabe, está quebrando o seu coração e fustigando os seus pensamentos e fazendo a sua consciência gritar dentro de você, é porque Ele o ama, é porque o seu amor é eterno, é porque Ele comprou você com sangue e porque Ele não desistirá de você, porque você pertence a Ele.
Então Ele vem a nós e Ele diz: olha, para de tentar me substituir, para de tentar me trocar e colocar outro em meu lugar, para de fazer isso. Não há nada que possa suprir a sua vida, não há nada que possa suprir o seu coração. Eu posso fazer tudo o que você precisa e necessita. Eu sou o Senhor, é o que Ele diz. Venha para este lado, Ele está dizendo. Cruze a linha de volta, coloque o seu pé de volta. E aquelas pessoas, quando ouviram Moisés dizer: quem for do Senhor venha, uma multidão veio para o lado certo. E não há nada mais maravilhoso do que estar do lado certo. Não há nada melhor do que estar no lugar certo. Não há nada melhor do que estar com o único Deus verdadeiro e maravilhoso. Ele é Deus. Venha para Ele. Irmão, se você tem estado pouco longe, venha para Ele. Entre de novo, suba no monte onde Ele está. Entre no meio do fogo da presença dEle. Entre no meio das nuvens onde Ele está. Vá a Ele, ouça os trovões, veja os raios e inunde-se dEle, da presença dEle. Pense nele, deseje-o em sua vida, queira o Senhor. Faça isso agora, encontre-o, volte-se para Ele, porque nele você terá tudo que não pode encontrar fora dEle. E nisto reside a nossa felicidade e a nossa alegria. Que nós possamos voltar para casa nessa noite. Que nós possamos viver os dias que temos diante de nós, não sei quantos. Mas que a gente possa dizer: Senhor, eu não apenas desejo estar na Tua presença, mas eu preciso estar na Tua presença. Quantos de vocês não apenas desejam estar na presença dEle, mas quantos de vocês precisam estar na presença dEle hoje? Quantos? Então quero convidar você a orar agora. Porque se você sabe que precisa da presença dEle na sua vida, inundando a sua mente, o seu coração, ao ponto de que você deseje mais a Ele do que a si mesmo, então que você diga isso a Ele hoje. Fique de pé e vamos orar. Vamos falar isso com Ele agora. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos tão pequenos e fracos. Temos construído tantos altares falsos no nosso coração, levantado tantos ídolos no nosso coração. Temos nos distraído tantas vezes com as ilusões deste mundo e com as coisas que passam tão rapidamente neste mundo. E nós temos tantas vezes substituído o Senhor na nossa vida. Nós temos trocado o Senhor por prazeres tão fúteis e vãos, por utilitarismos. Nós temos às vezes esquecido do Teu amor por nós. Nós temos trocado o Senhor pelos bezerros que são levantados neste mundo. Mas, Senhor, nós precisamos, não apenas queremos a Tua presença, não apenas nós queremos estar na Tua presença e viver na Tua presença e andar contigo. Nós precisamos disso, Senhor. Mais do que a nossa própria vida, nós precisamos disso. Nós precisamos que o Senhor aumente o nosso amor pelo Senhor.
Nós precisamos que o Senhor nos dê uma mente e um coração que estejam tão dispostos a pensar em Ti, tão poderosamente, que a gente não fique satisfeito um único dia sem pensar no Senhor, sem pensar em Ti e naquilo que o Senhor nos tem falado. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença, e a verdade é que nós não estamos vendo fogo nesse lugar como aquele povo podia ver naqueles dias, e nós não estamos ouvindo trovões e nem vendo raios e nem nuvens pesadas, mas nós sabemos que estamos diante do Senhor que criou os céus e a terra, e a Tua presença pode ser experimentada. Oh, que Tu inundes a nossa mente com a Tua presença. Agora, quando corações estão clamando porque precisam do Senhor, quando pessoas estão clamando no seu coração agora, estão abrindo seus corações para o Senhor e estão dizendo: sim, eu quero estar contigo do Teu lado. Eu posso ter substituído o Senhor aqui e ali na minha vida, mas isso tem sido a tragédia da minha vida, mas eu quero de fato reconstruir esse altar onde somente o Senhor pode ser adorado. Ó Deus, que o Senhor possa produzir no coração do Teu povo essa transformação, essa mudança, esse prazer de andar contigo, de estar contigo, porque é isso que o Senhor tem reservado para nós na eternidade que virá. Ó Deus, o Senhor pode consultar, visitar o coração de cada um de nós aqui nesse lugar, nessa noite. E o Senhor pode fazer as mudanças e as transformações que o Senhor quer fazer e que nós precisamos. Então que o Teu Espírito opere isso em cada um de nós, para o louvor da Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor nosso Deus, que nós possamos ter o Senhor e que nós possamos derribar os altares que são falsos que tenhamos levantado, e que somente o Senhor seja o centro e a razão e aquele que dá o sentido e que nos move e que nos sustenta. Bendito seja o Teu nome para sempre. Enche o coração do Teu povo, enche a mente do Teu povo, alegra o Teu povo, salve pessoas nesse lugar. Ó Deus, restaure pessoas nessa noite, restaure a comunhão de pessoas contigo nessa noite, para que eles encontrem, Senhor, para que eles encontrem a alegria de estar contigo. Que a Tua graça sobre o seu coração, que o Teu amor seja renovado no coração dessas pessoas, e que nós possamos viver para a Tua glória. Não importa mais nada, nós não queremos mais nada, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Nós queremos conhecê-lo e andar e conhecê-lo mais e prosseguir em conhecê-lo mais. Liberte-nos de nós, ó Deus, que o Senhor inunde a nossa alma com a Tua presença. Ó Deus, que o nosso coração transborde da Tua presença, que o Teu amor nos constranja, que nós possamos ser guiados pelo Espírito e andar no Espírito, para que Cristo seja revelado através de nós, para que aquele que é o Senhor da igreja e da nossa vida em particular, aquele que é o nosso Salvador, receba a honra e a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Senhor. Nós não vamos substituí-lo. O Senhor não nos substitui.
O Senhor é tão bom, o Senhor não se cansa de nós e nos joga fora por causa da nossa maldade. Sabe, não há um dia sequer que o Senhor olhe para mim ou para qualquer uma dessas pessoas que o Senhor fez filhos teus, e o Senhor, cansado de nós, diga assim: não dá mais, eu já fui até o meu limite. O Senhor não nos descarta, o Senhor não nos joga fora, o Senhor não nos despede de mãos vazias. Porque como um pai que ama cada um dos filhos, o Senhor insiste com cada um de nós, o Senhor batalha por nós, e o Senhor então nos sustenta, ao ponto de que a tua palavra diz que nenhum dos que te pertencem poderá se perder. Então, Senhor, faz as mudanças na nossa vida que nós precisamos. Transforma a nossa vida à imagem do Teu Filho, para que então Tu, ó Deus da glória, que não desiste de nós, que não nos manda embora, que não nos despede sem pão e sem peixe, que nós possamos então Te amar e viver para o Senhor, e servir o Senhor até o último dia da nossa vida, até que recebamos a coroa da vida que o Senhor reservou para cada um de nós. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus é o que nós Te pedimos. Amém. Amém.